Olá, bom dia a todos. Ora bem, hoje vamos falar de uma das várias situações que na Europa estão a dar-se em termos de uma espécie de bloqueamento dos sistemas, não é? Eu acho que um desses casos é a França e é bastante preocupante, porque na França, neste momento, há aquilo que eu chamaria uma tripolarização, quer dizer, há três forças, há uma força à esquerda, há uma força à direita e há uma força ao centro, que aparentemente podem entender-se para vetar duas, para vetar uma terceira, mas parece que nunca se vão entender de uma forma positiva. Portanto, há um bloqueamento. O presidente Macron já tentou fazer passar vários primeiros-ministros, vários governos. Parece que é um bocadinho uma quadratura do círculo, porque é muito difícil encontrar, digamos, esse entendimento e, portanto, o sistema, e temos que nos lembrar que, de certo modo, ironicamente, que este sistema da Quinta República, que foi criado em 58, 59, pelo general de Gaulle, exatamente para curar os males da Quarta República e o excesso do parlamentarismo e a instabilidade que esse parlamentarismo gerava, hoje parece também estar bloqueado desde logo, porque claramente o presidente está minoritário, vê-se isso quer pela conta dos seus partidários no Parlamento, quer pelas sondagens, não é? E por tudo isso, quer dizer, neste momento até há uma forte corrente que acha que ele se devia demitir. Por outro lado, eu penso que ele não se quer demitir, embora, curiosamente, talvez para aqueles que querem barrar o caminho à direita nacionalista, identitária do Rassemblement National, naturalmente fosse melhor ter agora uma eleição presidencial do que ter uma dissolução do Parlamento, em que naturalmente o Rassemblement National vai sair reforçado e o sistema continuará, se Macron ficar até ao fim, até 27, o sistema continuará a perder, não é? A perder terreno. Eu Acho que acho, eu este é acho o. que Então, a, então. a tradição francesa, Jaime, aponta também para, no caso improvável de haver uma eleição presidencial antecipada, e Macron não parece fazer parte do estilo do presidente que vai desistir a meio, até tendo em atenção aquilo que é a sua projeção internacional e uma certa imagem que ele procura manter no plano internacional, que curiosamente contrasta com a sua popularidade interna, que é baixíssima. Mas eu acho Ele que agita-se se houver. sobretudo muito, não é? Ele agita-se sobretudo. Exatamente. Agora, Macron é, no fundo, vamos ser claros, de certa maneira, o responsável e a consequência, responsável e consequência também daquilo que se está a passar. Tendo em atenção a dissolução que decidiu fazer ano passado, um pouco inopinadamente, da Assembleia Nacional Francesa, que acentuou aquilo que era a tal, que tu falaste na altura, a tripolarização. Essa tripolarização, no entanto, já teve uma evolução, porque à esquerda, lembrar-te-á que havia quatro partidos à esquerda. Um era o La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, que digamos que era um pouco, podemos quase qualificar uma lógica portuguesa, um bloco de esquerda, e que era Um bloco de altamente esquerda, predominante então, à mas esquerda. numeroso. Numeroso, mas grande, grande, um bloco de esquerda com gente. Depois tínhamos o Partido Exatamente. Socialista, que curiosamente estava quase, digamos, a sair das cinzas e que, de certa maneira, nesta eleição acabou por recuperar algum fogo. Tínhamos os Verdes também, que estão muito próximos do Mélenchon, e tínhamos o Partido Comunista, que de comunista só tem o nome, porque hoje é à Sim, esquerda, e talvez que é uma relíquia, não é? conservadoras, mais conservadoras. Ora bem, este bloco de esquerda, que se chamava Nouveau Front Populaire, já não existe, tendo em atenção aquilo que foram o afastamento do Partido Socialista face
a Mélenchon e ao seu grupo. E, portanto, eu acho que esta tripolarização já está, digamos, aumentada. À direita, tens razão, se houvesse eleições, o Rassemblement Nacional, que tem tido uma atitude, digamos, de Estado, com um ar de estabilidade, vai ganhar, se houvesse eleições, quer presidenciais, quer legislativas, ganharia força. O que há de novo, curiosamente, à direita, é uma crescente, a meu ver, é uma crescente apetência por parte da direita republicana tradicional, a direita gaullista, aquela que vem de Gaulle, Pompidou, Chirac, Sarkozy. Há neste momento uma tentação de ligação à extrema-direita. Quer Sim, e os eleitores parece que querem isso, não é? Pois, resta saber é se eles encontram protagonistas para isto, mas claro. Há duas figuras neste momento na direita tradicional que se combatem entre si, mas que estão nessa mesma linha, que é Bruno Retailleau, que é provavelmente o candidato do Les Républicains da direita tradicional para as eleições de 2027, e Laurent Wauquiez, que o combateu na luta interna, mas que e é o líder parlamentar neste momento. Agora, a tentação é que a agregação à direita é muito maior do que a agregação à esquerda. O centro, o tal centro macronista, está extremamente dividido, porque há um centro que é o Renaissance, que é o partido tradicional de Macron, que dirigido por Gabriel Attal, que já disse que não se percebe o que é que o presidente quer. Há outro centro, que é o centro do antigo primeiro-ministro Edouard Philippe, que disse que Macron se devia demitir. E finalmente há o centro de François Bayrou, que acaba por ficar ferido depois da experiência governamental que lhe correu mal. Está absolutamente balcanizado, quer dizer, é extraordinário, não sei como é que vamos sair daqui. E eu sobre isso, também no cenário da presidencial, que pareceria, digamos, se Macron tivesse disposto a fazer esse sacrifício para barrar o caminho à dita extrema-direita, eu não sei se neste momento, apesar de tudo, numa eleição presidencial, se daria aquele fenómeno que se deu, tem dado com a Marine Le Pen, que é um concurso de todos, que cada vez têm sido menos, não é? Para barrar exatamente esse caminho, porque não sei até que ponto, se, por exemplo, passasse alguém da esquerda, os tais eleitores republicanos e do centro iriam votar em que proporção iriam votar nesse candidato, e se passar alguém, exatamente como o Retailleau, como o Edouard Philippe, a esquerda iria também por um sentimento de, podemos chamar comodamente, de antifascismo. Antifascista, iria votar útil contra. Não sei se neste momento, eu ponho, quer dizer, seriamente pergunto-me, quer dizer, se exatamente por causa dessa. E nós temos na situação portuguesa, exatamente, que já falamos aqui há dias, naqueles final da Primeira República, temos uma situação até bastante semelhante, não é? Porque nessa altura havia, digamos, o Partido dos Democráticos, não é? O Partido Republicano Português, os democráticos, já chefiados por António Maria da Silva, já não por Afonso Costa. Havia, digamos, aquelas várias correntes da direita, os monárquicos, os católicos, até os republicanos conservadores, a Cunha Leal, etc. E depois havia um núcleo já nascente daquilo que na época seria uma esquerda radical, sindicalista, anarquista, até já com os princípios do Partido Comunista, que já não alinha com, quer dizer, dá-se o tal fenómeno, já não alinha com a última vez que alinhou com os democráticos foi no ataque a Monsanto. Aí já está completamente separada e até, de certo modo, festeja o próprio 28 de maio, também é curioso, mas não há dúvida que é histórico.
mas tinha uma expressão parlamentar bastante baixa. Mas tu tens razão aí num Claro, ponto que é muito importante, que é a questão da direita centrista, peço desculpa, da direita republicana ou do centrismo. Quer Retailleau, quer Edouard Philippe, estão a contar com aquilo que estavas a dizer, isto é, em primeiro lugar, há uma grande rejeição, mesmo à esquerda, mas bastante ao centro, relativamente a Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon é visto como um candidato ao qual, num momento de bipolarização, dificilmente as pessoas vão aderir. Isso é muito claro claro, hoje em dia. Mas também claro, não claro. querem aderir a Marine Le Pen. Razão pela qual Pois, esse centro e centro-direita está a tentar fazer emergir candidatos, seja Edouard Philippe, que tem uma boa imagem e que as sondagens lhe dão uma boa imagem, foi o primeiro-ministro de Emmanuel Macron, no primeiro governo de Emmanuel Macron, durante sim. bastante tempo. Dão-lhe Caiu bem. 16 a 18, não é? Na Sim, primeira exatamente. volta. Hoje é maire de Havre e mantém uma postura, talvez tenha cometido agora o erro de acelerar a tentativa de fim do macronismo, apelando à Uhum. admissão de Macron. Retailleau quer exatamente isso, porque quer no final, perante a única possibilidade de ser votar contra Le Pen, ser ele a solução. E, portanto, Sim, curiosamente, e vale a pena dizê-lo, não aparece ninguém na esquerda tradicional, talvez Glucksmann, é o único, mas que ainda, sim. digamos, é uma figura que está um bocadinho fora do Partido Socialista, que aparece como uma figura da esquerda mais moderada. E, portanto, nós vamos acabar aí, acabar nesse tempo vamos ver como é que vai durar este governo de Sébastien Sim. Lecornu, que é um homem, é um macronista, é talvez dos últimos macronistas, vale a pena dizê-lo. Sim. Curiosamente, o macronismo é feito, as pessoas vale a pena nós lembrarmos aqui que o macronismo foi feito por bocados da esquerda e bocados da direita, isto é, Macron foi buscar Sim, sim, pessoas sim, que sim. estavam próximas do Partido Socialista, Gabriel Attal, Sim. Jean-Yves Le Drian, Sim, 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 etc., sim. pessoas que estavam nos republicanos, como seja Gérard Darmanin, como seja Sim, Gabriel sim. Attal, etc. Há vários, é uma junção. Ele, no fundo, contribuiu para destruir, digamos, os dois lados e para tentar criar um centro que nunca arrancou. Aliás, vale a pena aqui lembrar uma frase tradicional que o Mitterrand dizia relativamente ao centro em França. Mitterrand dizia esta frase magnífica que era: o centro em França não está nem à esquerda nem à esquerda. Pois, e há aquela coisa também, que é uma coisa, aliás, que aparece na própria Revolução Francesa, que é o conceito de extremo centro, não é? O Extremo extremo centro, exatamente. centro, o extremo centro. Porque, claro que é a extrema-direita, a extrema-esquerda e há o extremo centro. E é evidente que a França e o próprio de Gaulle jogou um bocadinho sempre isso, que era aquela ideia, jogou em 46, de 45, 46, logo naqueles princípios da Quarta República, que é ou nós ou os comunistas, não é? Exatamente. Ou nós E ou Caio, agora, ou Caio. e agora parece ser o contrário, é um bocadinho ou nós ou os fascistas, vá, usando assim Curiosamente, uma linguagem mais polémica, não é? Mas quer dizer, curiosamente, quem é essa a procurou, ideia. curiosamente, quem procurou É romper esse, isso foi o Giscard d'Estaing. O Giscard procurou, a exatamente. certa altura, na velha lógica do centro, ou está à direita, não está nem à esquerda nem à esquerda, o Giscard procurou, Exato. de certa altura, recriar o centro. Lembras do Jean Le Canuet, Era todas as. Kanye, exatamente, que era o eterno centrista. Era o Era o intercentista. eterno centro. Mas, de facto, por exemplo, uma coisa que em França praticamente não existe, que são liberais, havia Sim, muito poucos sim, liberais, e havia sim. muito pouco democracia cristã. Em França também não havia Sim, democracia cristã. exatamente. E Exatamente. isso Eu, fez eu com penso que que isso possibilidades veio de avanço. porque esse liberalismo económico, com raras exceções, como por exemplo no próprio século XIX, o Bastiat e outros, é acima de tudo uma coisa da direita anglo-saxónica, não é? Onde nunca apareceu de facto muito até o próprio conceito de Estado, quer dizer, não há muito a ideia de Estado, quer dizer, aquele Estado dirigista ou intervencionista, etc. No mundo anglo-saxónico ficou um bocado hipotecado, digamos, à esquerda, por causa
do Roosevelt, por causa do trabalhismo inglês, quer dizer, ficou de certo modo ligado ao dirigismo, mas, na Europa não é? Na Europa a direita também muitas vezes é dirigista, não é? Mas em França a direita e a esquerda unem-se naquilo que é, digamos, a utilização da máquina do Estado. A França é conhecida por ser o país que gasta mais riqueza nacional com a máquina do Estado, a uma grande distância. Aliás, é o país que tem mais impostos per capita em França. E de facto, o centro... Macron era uma tentativa de recriação desse centro, vamos ser claros. E é uma tentativa. Mas o centro criou-se, repara uma coisa, o centro cria-se à custa da barragem à direita radical, digamos, à direita, quer dizer, toda a gente sabe, e viu-se isso na campanha eleitoral de quando apareceu o Macron, que quem fosse à segunda volta contra a Marine Le Pen ou contra o pai Le Pen, ganhava. Portanto, mas isso, eu já não sei se isso hoje funcionará, porque, e aí é que é a tal ideia que nós estávamos a trabalhar, porque eu não sei até que ponto hoje essa frente republicana é suficientemente, para já, de facto, esses movimentos, eu acho que há uma vaga de fundo que puxa muito para esses movimentos de tipo nacional. Em França não se pode falar em nacional conservador, porque do ponto de vista, por exemplo, de costumes, o Rassemblement National é muito pouco conservador, a gente viu isso. É conservador, por exemplo, no antiglobalismo, isso é conservador talvez até no anti-wokismo, mas, por exemplo, é um partido completamente laicizado, e viu-se isso quando a Marine Le Pen deu direito de opção, por exemplo, naquela votação do aborto na Constituição. Muitos deputados do Rassemblement National votaram. Houve uns que votaram pelo aborto, outros contra o aborto e outros abstiveram-se, quer dizer, mas não é propriamente, não tem essa característica. Não vai por aí. É porque a linha de fratura não vai por aí. Não passa. Na Alemanha também não é? A AfD também não vai por aí. É que a imigração é hoje a linha de fratura. E, portanto, esse é que é o ponto. E esse é que é o ponto. E a maneira e a graduação da atitude face à imigração é que hoje qualifica, em França e também cá, de certa maneira, os partidos mais à direita e um conjunto de... esse ponto, hoje em dia, tens razão, houve uma espécie de uma normalização do Rassemblement National, depois da saída do pai Le Pen, depois da saída do Detail, o pai Le Pen falava do Holocausto, etc. E ela esqueceu... teve aquela coisa infelicíssima, muito infeliz, mas que lá está, o pai Le Pen era, como o Trump, um provocador. Portanto, ele diz isso também numa ideia de provocação, quer dizer, são provocadores, não é? São figuras que que são muito facilmente até objeto de armadilhas, quer dizer, ele várias vezes, quando os desafiam, em vez de explicarem, serenarem, racionalizarem, saltam em frente, não é? Mas, aliás, portanto, um dia eu gostava de te ouvir, porque tu conheces isso bem, que é como é que nasce e como é que se prolonga durante a Quinta República a extrema-direita. Isto é... Sim, que é muito interessante. É um processo extremamente interessante, sob o ponto de vista de criação, de manutenção de um partido, digamos, acantonado, e como é que depois desemboca em Jean-Marie Le Pen, que tem muitos anos nesta liderança, digamos. Lembramos-nos antes de Tixier-Vignacourt, por exemplo. Tixier-Vignacourt, que teve 5% na eleição do De Gaulle, que digamos, esta vez ficava nos 5%. Era muito à base era ainda muito a coisa da Argélia francesa, que tinha sido, digamos, o Rassemblement anti-gaullista tinha sido da direita, tinha sido a questão da Argélia francesa, onde De Gaulle era visto por eles, enfim,
como um traidor que tinha vindo para o poder para salvar a Argélia francesa e depois tinha sido... É curioso como se viu que nessa eleição, que eu julgo que é a eleição de 65, a eleição em que Thierry Biancourt tem os tais 5%, mas nessa altura, e já poucas pessoas se lembram, François Mitterrand tem 40 e tal por cento. Contra De Gaulle, o que é uma coisa extraordinária, porque é, digamos, foi na altura o renascimento de François Mitterrand e a sua própria, digamos, capacidade de liderar a esquerda durante muito tempo. Foi essa eleição, os galões ele ganhou nessa eleição contra De Gaulle, com uma surpreendente, obrigando De Gaulle a ir a uma segunda volta, coisa que ninguém pensava plausível. E isso, aliás, é muito interessante ler o livro que o Mitterrand tem sobre o De Gaulle nessa altura, que é O Golpe de Estado Permanente, que é um livro... Pois, eu lembro-me disso, eu lembro-me desse título. Mas é curioso que, por exemplo, o Tixier-Vinhancourt, se não estou em erro, na indicação de voto é contra o De Gaulle, para a segunda volta. Eu penso que a indicação é o inimigo principal. E eu acho que a política hoje, exatamente num tempo de fragmentação que nós estamos a ver na Europa toda, quer dizer, há uns raríssimos casos de bipolarização. Por exemplo, a Alemanha está na bipolarização, mas num tempo de fragmentação, eu acho que, curiosamente, temos a tal regra schmittiana: o que faz o amigo é o inimigo. Portanto, temos as coligações úteis, o voto útil. A gente ainda viu, por exemplo, agora aqui em Lisboa, na autarquia de Lisboa, houve claramente um voto útil no Moedas para evitar a eleição daquilo que foi visto, digamos, à direita como uma frente de esquerda, não é? E houve um voto útil que, aliás, pode... Algumas pessoas terão tapado a cara para votar João Ferreira para evitar votar na candidata de esquerda. Isso, eu acho que houve uma tentativa, houve uma alegria grande naquilo que foram os votos no candidato do Partido Comunista, porque foram, no fundo, esses votos que retiraram a possibilidade de Alexandre Leitão ser Presidente da Câmara de Lisboa. Mas, enfim, isto... Agora, há um ponto que, a propósito, estavas a falar da extrema-direita ou da direita radical, como tu lhe chamas, em França, que é a questão das temáticas. Eu acho que neste momento nós, mais do que uma qualificação global dos partidos em relação a determinada agenda ideológica, nós estamos muito voltados para as questões das temáticas que por vezes cruzam os partidos de um lado ao outro. Cruzam, claro que cruzam. A questão da imigração é a questão-chave e a maneira como cada um se coloca nesta questão é vital. Houve um ponto muito interessante nas últimas semanas em França, que foi vermos, por exemplo, François Bayrou a tentar colocar a questão da sanidade das contas públicas. E isso não funcionou. Quer dizer, não é um fator muito... Nesta altura ninguém quer saber, quer dizer, ninguém quer saber. Eu acho que é curioso, porque as duas definições, as duas coisas que me parecem neste momento, digamos, que unem essas direitas antissistema, ou radicais, ou nacionais conservadoras, mas lá está, nacionais conservadoras não dá, por exemplo, o Rassemblement não é propriamente nacional conservador, mas as duas coisas que unem é sobretudo, digamos, doutrinariamente, é o antiglobalismo, portanto é a defesa, lá está, e aí vamos justificar a questão da imigração pela coisa da identidade nacional, quer dizer, a questão das raízes, da história, o que faz um certo sentido, quer dizer, até que ponto, lá está, um imigrante em França de origem de um país ali islâmico do norte da África, da Argélia ou de Marrocos, quer dizer, onde é que ele se vai reencontrar no passado francês, na Joana d'Arc ou mesmo no Napoleão, quer dizer, é muito complicado, porque as identidades nacionais faziam-se contra, não é? Mas alguns deles nasceram em França, e portanto é muito difícil. Claro. É muito difícil a partir do momento essa geração não é tão difícil, não é? A gente tinha, por exemplo, aquele fenómeno dos Arquis, das famílias dos Arquis, que tinham combatido pela França na Argélia.
Mas isso é diferente, quer dizer, agora, as novas gerações, é muito difícil, de facto, essa questão da identidade, não é? Quer dizer, a questão das identidades é muito sempre a impressão complicada, não é? ver muita dessa juventude que tem origem magrebina sentir-se completamente dissociada Exatamente. daquilo que os tais princípios franceses, mas será que a matriz francesa, o template francês, não é demasiado nacionalista se não se abrir àquilo que são Exatamente, as novas? Acaba por ser. Sabe, temos que A acabar com América isto. era mais fácil, não é? Pois, Era a América era papel mais integrador. fácil. É muito mais Temos que fácil. acabar com o nosso programa de hoje e passar para a Sim, próxima senhor. semana.